Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E nós vamos, nesse vídeo, dar seguimento à análise que estamos fazendo a respeito do tratamento aos desassociados, de um modo geral, aos ex-membros, pois o tratamento dispensado ao que foi expulso é o mesmo tratamento dado também àquele que saiu voluntariamente, que é chamado de dissociado. Então já consideramos na revista Sentinela, 15 de dezembro de 1981, o artigo da página 16 em diante, e agora estamos analisando o segundo artigo, que está a partir da página 22 até a página 27, quando um parente é desassociado. Já consideramos até os parágrafos, todos os parágrafos até o 21. E agora nós vamos falar das reuniões sociais e os parentes desassociados. Lembrando que é colocado aqui sempre a palavra desassociado, mas o tratamento sempre é o mesmo para aquele que saiu voluntariamente. Então eles colocam desassociado que foi expulso porque cometeu algum pecado. No entanto, isso não é algo específico para o desassociado, porque o tratamento é o mesmo para aquela pessoa que simplesmente só saiu. Saiu, não cometeu nada, não fez nada, simplesmente foi para outra igreja, ou então não foi para igreja nenhuma, mas não quer mais ser reconhecido como um membro ativo daquela organização religiosa. Ela tem a liberdade, amparada por lei, de mudar de crença, mudar de opinião, de ir e vir, sem sofrer nenhum tipo de discriminação por causa disso. No entanto, as orientações dadas aos membros é que eles tratem essa pessoa da mesma forma que trata o pecador impenitente, aquele que comete deliberadamente pecados como adultério, outras violações ao código de moral da Bíblia. O tratamento dispensado a essas pessoas é o mesmo. Então vamos aqui, reuniões sociais e parentes desassociados. Parágrafo 22 tem a pergunta: por que podem as reuniões familiares constituir problemas especiais com respeito a parentes desassociados? Veja que já estão inserindo aqui a ideia de que o parente, que não é mais membro da organização Torre de Vigia, a presença dele já é um problema. Eles já incutem isso nos membros que estão analisando as suas orientações. Lembrando que se usa muito uma habilidade de fala, de oratória, de ensino, conhecido como programação neurolinguística, ou PNL, a abreviação, a sigla. Então, essa maneira de falar, essa forma sutil de induzir, que é uma manipulação das palavras e das ideias, acaba levando os seus adeptos a entenderem e traduzirem todas as vezes que aparecerem as palavras como podem, talvez, como sendo uma ordem implícita. O pode se transforma em deve. O talvez se transforma em algo absoluto, em algo sem dúvida alguma. O talvez, que era uma dúvida, já não é mais dúvida para os membros. Quando eles escutam, quando passa no filtro da mente deles, essas palavras passam a ter outro significado. E isso é cultural dentro da organização. Falo por ter sido membro por quase 30 anos. Muitos que estão lá, ou muitos que também foram membros por muitos anos, certamente devem concordar com esse tipo de observação. E caso não, coloque aí nos comentários, por favor, por que você discorda de que é assim. E se não é assim, é de que forma então? Os membros, quando ouvem as expressões, muitos talvez decidam fazer assim. Os membros já entendem que aquilo ali é uma ordem implícita, que eles devem decidir assim. Talvez alguns escolham não ir em tais lugares. É traduzido como não vá a tais lugares. É assim. A organização funciona assim. Então o parágrafo 22 diz: normalmente, parentes costumam estar muitas vezes juntos em refeições, piqueniques, reuniões familiares ou em outras reuniões sociais. Mas, quando alguém seguiu, veja bem, eles vão colocar aqui as palavras pesadas, lembrando que tal atitude é a mesma para com aquele que saiu voluntariamente sem ter cometido nenhuma infração contra a Bíblia. Mas aquele que seguiu impenitentemente o pecado
e teve de ser desassociado ou expulso, ele poderá causar dificuldades aos seus parentes cristãos com respeito a tais reuniões. Então, a presença de um ex-membro, que é colocado tudo no mesmo nível, porque falamos isso de forma assertiva. Quando é anunciado que fulano de tal não é mais membro, não se diz que aquela pessoa foi expulsa, que ela cometeu, que tipo de infração ela cometeu, segundo eles julgaram que ela é uma pecadora que mereça ser expulsa, ou se ela simplesmente voluntariamente saiu. Não se diz o motivo dela não ser mais membro daquela organização. Portanto, os membros, quando ouvem o anúncio, colocam e classificam e rotulam aquela pessoa, o ex-membro, no mesmo nível. Todos são pecadores impenitentes, todos cometeram infração contra as Escrituras, todos são imorais, todos são pervertidos, todos cometem imoralidade sexual, todos ali merecem ser destruídos. É assim que os membros traduzem o anúncio. Embora estes se apercebam de que ainda estão aparentados com ele, não querem fazer pouco caso do conselho de Paulo, de que os cristãos fiéis devem cessar de ter convivência com um pecador expulso. Lembrando que pecador expulso é tratado da mesma forma como aquele que saiu voluntariamente, sem ter cometido absolutamente nenhuma infração direta contra as Escrituras. Mas ainda que fosse o caso dele ter cometido algum pecado, ainda que fosse o caso, eles dizem, então, induzem aqui nesse parágrafo, de que o membro que saiu, por qualquer motivo que tenha sido, é um problema para a família. E, portanto, a família deve ter cuidado com ele. E aí o parágrafo 23 pergunta: qual é a situação quanto ao parente desassociado em um casamento cristão? Então, por exemplo, tem lá, eu fui expulso da organização, foi anunciado meu nome. Os irmãos não sabem, a maioria talvez, não sabe o motivo da minha saída, da minha expulsão. Porém, meu nome foi anunciado. Mas eles traduzem isso, você vê aí pelos seus defensores, quando eles vêm aqui no canal atacar a mim, eles dizem, você cometeu imoralidade, você cometeu um pecado contra as Escrituras, você saiu para fazer coisa errada, com certeza cometeu adultério, um monte de coisa. É assim que eles enxergam, porque eles são induzidos pelo corpo governante a enxergar o ex-membro dessa forma, como o pior tipo de pessoa possível. Isso é implantado nas suas publicações, esse tipo de visão discriminatória. E você vê isso logo nos comentários que eles fazem aqui, atacando a minha pessoa, por exemplo. Pois bem, então, uma vez que foi anunciado o meu nome, como eu tendo sido expulso, saído de lá, eu me tornei um problema, inclusive para a minha família. E aí, um dos meus filhos vai se casar, um exemplo. Está preparado lá para se casar. Vai haver todo aquele preparativo para o casamento. A cerimônia lá no local de reuniões, geralmente chamado Salão do Reino. Vai ser feito o discurso e, tradicionalmente, o pai conduz a noiva até o altar e entrega ao noivo. Mas uma vez que eu fui expulso, foi anunciado o meu nome da tribuna, quer eu tenha sido expulso, quer eu tenha saído voluntariamente, eu já não posso mais participar desse tipo de cerimônia da minha própria filha. Mas isso é porque ela escolheu isso lendo a Bíblia. Ela leu a Bíblia e pensou, já que meu pai foi expulso porque ele discordou de doutrinas do corpo governante, logo ele se tornou o pior tipo de ser humano possível. Portanto, eu voluntariamente decidi que ele não deve participar do secto nupcial. Foi assim? Não. Não é assim. Isso é uma utopia. Na verdade, isso é implantado pelas publicações. E aí a gente vê aqui, parágrafo 23. Não adianta procurar alguma regra sobre membros de uma família estarem em reuniões em que um parente desassociado talvez esteja presente. Bom, não adianta procurar uma regra, mas eles criam as regras que eles querem. Porque a Bíblia não toca nesses assuntos, não entra nesse mérito, não entra nesses detalhes. O conselho de Paulo foi simplesmente para você limitar a sua convivência com pecadores que violam o código de moral da Bíblia. Mas nada se fala ali de alguém que discorda de alguma liderança,
eclesiástica como a da Sociedade Torre de Vigia, ou simplesmente tratar uma pessoa assim só porque ela decidiu sair daquela religião, daquela seita religiosa, daquela empresa religiosa e ir para outra ou ir para lugar nenhum. Continuando. Isso é algo que cabe aos envolvidos resolver em harmonia com o conselho de Paulo. Aqui nós encontramos uma desonestidade muito grande da parte do corpo governante, e principalmente quem é ancião, quem já foi ancião, deve saber disso. Não cabe aos membros decidir coisa alguma. Na verdade, os irmãos na organização não podem decidir absolutamente nada, nem mesmo em que eles devem crer como verdade, porque eles só têm permissão do corpo governante de crer, de fazer, de agir em harmonia com aquilo que o corpo governante limita para eles fazerem, dentro do campo de atuação que o corpo governante liberta-os para decidir. Praticamente o corpo governante diz assim, ó, você pode escolher de 1 a 5. Você tem a liberdade de escolha, mas quem dá os 5 elementos para eles escolherem é o corpo governante. Qualquer coisa fora disso, se ele escolher um elemento que não está dentro desses 5, no nosso exemplo, ele já está pecando contra Jeová, segundo eles ensinam. Já está violando a Bíblia, se tornando um apóstata, um pecador impenitente. Portanto, os membros não decidem absolutamente nada. E, mais uma vez, afirmamos isso com provas. Se você for no capítulo 12 do Manual dos Anciãos, na lista dos chamados pecados para desassociação, que podem levar o membro a uma comissão judicativa, onde a pessoa vai ser julgada por 3 a 5 anciãos, por violar daquelas coisas listadas ali, ela poderá ser desassociada então. E dentre essas coisas está a associação indevida com o desassociado. O indevido é tudo aquilo que é fora do campo de liberdade que o corpo governante permite aos seus membros. Portanto, essa frase é algo que cabe aos envolvidos resolver em harmonia com o Conselho de Paulo, é apenas uma falácia. Não cabe aos envolvidos resolver nada. O corpo governante já resolveu para eles até que ponto eles podem ou não agir. Isso é uma falácia, uma desonestidade intelectual. Continuando. Contudo, deve ser reconhecido que, se o desassociado vai estar numa reunião a qual foram convidadas testemunhas em maiúsculo aqui, se referindo aos membros da organização Torre de Vigia. Então, voltando à frase. Contudo, deve ser reconhecido que, se o desassociado, aquele infeliz que foi expulso ou saiu porque quis, vai estar numa reunião a qual foram convidados outros membros da Torre de Vigia, que não são parentes, isso poderá afetar o que os outros fazem. Por exemplo, um casal cristão talvez se case no Salão do Reino. Se um parente desassociado vier ao Salão do Reino para o casamento, ele obviamente, veja que não há margem para ninguém escolher nada diferente, ele obviamente não faria ali parte do séquito nupcial, nem entregará a noiva. E isso eu presenciei. O casamento lá da moça, o pai estava desassociado e estava lá no canto, jogado lá atrás. Fui lá falar com ele na época, eu ainda era ancião, mas desperto. Fui cumprimentá-lo e tal. Ele estava lá abandonado, não pôde ir na recepção também, na festa de recepção que tem, onde tem os comes e bebes. No salão ele até pode ir, mas ele fica lá, jogado às traças, o pai. Então, o pai da noiva, aquele que sustentou, talvez até está pagando várias das despesas daquele casamento, não se permite a ele, uma vez que ele não é mais membro, já foi, agora não é mais, não se permite a ele absolutamente nada, além de ficar lá, jogado às traças, sem que ninguém fale com ele. Esse é o tratamento dispensado a um ex-membro. Você não sabia disso? Ah, mas ele é desassociado, ele cometeu algum pecado. Não importa o que ele cometeu. Não importa o que ele cometeu. O corpo governante determinou que aquela pessoa ali não pode participar do séquito nupcial. E fim de papo. Os membros não podem decidir nada diferente disso. Caso contrário, entra nas listas do capítulo 12 do Manual dos Anciãos. Serão submetidos a um julgamento, correndo o risco de também serem expulsos. Continuando o parágrafo 23.
esta poderá ser um acontecimento social feliz. Aliás, no entanto, o que dizer se houver uma festa de recepção do casamento? Depois da cerimônia no Salão do Reino, geralmente os noivos recebem os seus convidados para uma recepção dos comes e bebes. Esta poderá ser um acontecimento social feliz, assim como foi em Caná, onde Jesus esteve presente. Mas permitir-se-á a vinda do parente desassociado, ou será até mesmo convidado? Se ele comparecesse, muitos cristãos aqui que eles chamam, são os membros da sociedade Torre de Vigia na visão deles, parentes ou não, poderiam chegar à conclusão, é uma ordem, poderiam chegar à conclusão de que não deveriam estar ali comendo e se associando com ele, em vista da orientação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Poderiam chegar à conclusão cheguem a tal conclusão, vocês não devem estar lá. Quantos casos, eu conheço amigos meus que eram anciãos, que foram expulsos do corpo de anciãos, porque eles estavam num casamento. Dois anciãos, amigos meus, de muitos anos, desde a minha adolescência. A gente já tinha a amizade da organização, né? Eu, pelo menos, os considero ainda amigos, eu tenho ainda carinho por eles, né? Mas o corpo governante proíbe-os de demonstrar tal afeto para com a minha pessoa, portanto, eles não podem nem dizer oi para mim mais. Mas eu lembro quando eles foram removidos do corpo de anciãos da congregação deles, me ligaram, até pedindo algum tipo de orientação, se eu sabia de alguma publicação que falava alguma coisa, já que a Bíblia não toca no tal assunto. Eles estavam numa recepção de casamento, né? Eles foram convidados, e os noivos tinham um parente que era desassociado e estava lá nessa recepção. Eles não sabiam. Mas algum fofoqueiro correu para os anciãos e falou: eles estavam numa festa de casamento e tinha desassociados lá. Resultado? Eles foram removidos do corpo de anciãos por não serem mais exemplares. Isso porque eles eram anciãos. Se eles não fossem anciãos, se os anciãos soubessem e quisessem, poderiam levá-los para uma comissão judicativa e os expulsar por isso. Esse é o amor que nunca acaba. Talvez você nunca soube disso, mas é assim que funciona. Então, consideramos aqui brevemente apenas 2 parágrafos, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nesse detalhe. Onde é que a Bíblia ensina isso? Pega a Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e pode rastrear aí de Gênesis até o livro de Apocalipse e me diz onde é que a Bíblia ensina essas coisas. São ensinamentos de Cristo ou são ensinamentos de homens? São doutrinas de Deus ou são doutrinas de homens? A quem, afinal de contas, nós devemos ser leais? A Deus ou a homens? Temos de obedecer a quem primeiro como governante? A Deus ou a homens? Ou não se enquadraria isso muito bem aqui nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 15, que eu faço questão de lembrar com vocês. Hipócritas, Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. E se você questionar, se você discordar, se você manifestar qualquer tipo de descontentamento para com tais doutrinas e ensinamentos, você vai ser rotulado como um apóstata. Foi o que aconteceu comigo. Você vai ser levado para um julgamento. E se você não comparecer ao tal julgamento, ainda assim você vai ser julgado. E o seu nome vai ser anunciado. E todos os que ouviram ou souberem que você foi expulso ou não é mais membro, vão te dar esse mesmo tratamento aqui. Quer eles concordem, quer não, eles deverão se submeter à regência inquestionável e absoluta do todo-poderoso corpo governante, que para os membros é o próprio Jeová. Esse é o ensinamento dessa organização e eu fiz parte dela, posso dizer isso com propriedade e por experiência, porque eu também sofro ainda na pele tais resultados dessa doutrina. Então agradeço a atenção de vocês. Mais para frente eu trago outro vídeo dando seguimento aqui aos parágrafos restantes desse artigo. Até os próximos vídeos. Até lá.